Ao vivo, Não gente. sei. Olá a todos, espectadores da TV Interior, do programa Quatro Paixões. Pô, rodada que tá deixando todo mundo com a pulga atrás da orelha. Seja para quem se achava muito favorito, seja para quem não tinha tanta esperança. E, acima de tudo, eu acho que é uma rodada que representa que o futebol carioca vai bem nesse campeonato carioca, a gente sabe, nesse campeonato brasileiro. É, E eu digo isso que, apesar do Botafogo hoje não estar numa posição muito confortável, a gente tem uma expectativa. Eu acho que é um time que gera expectativa. Se for verdade, se não for verdade, o Dani vai estar aqui para poder estar contestando, mas a gente está aqui com o nosso amigo Serginho, com o nosso amigo Daniel, nosso amigo Rafa, para poder falar mais nesse Quatro Paixões. E a gente podia começar com aquela consideração inicial rapidinha, alguma coisa que chamou a atenção da gente nesse final de semana, para a gente poder começar a discutir. Primeiro, a gente vai começar falando do Flamengo, depois do Fluminense, e a última parte do programa vai ser com esse clássico vovô aí, esse clássico Vasco e Da Botafogo, amizade. Botafogo e Vasco, que foi muito legal mesmo. Então, vamos lá, Serginho, você tem alguma coisa aí que te chamou a atenção, alguma coisa que você queira destacar? Boa noite. Boa noite a todos. O Fluminense, depois de 2 derrotas, né, se reencontra com a vitória, mas continua vencendo sem convencer, sem o futebol que a gente quer que o Fluminense jogue, que a gente acha que, embora o time tenha limitação, ele pode alcançar algo melhor. Então, eu acho que o Odair não está fazendo um bom trabalho, mas aí quando a gente for falar do jogo, eu entro mais em detalhes aí. Bem, o Serginho reclamou bastante durante a semana, a gente vai discutir sobre isso. Rafa, sua consideração inicial. Boa noite. Boa noite, meus queridos amigos. É um prazer aí estar de novo com vocês nessa mesa redonda das segundas-feiras. Meu destaque dessa semana é para o Barba, o goleiro Fernando Miguel, que foi realmente ontem heróico na partida contra o Botafogo e garantiu os 3 pontos. Eu fico até com medo de ver o replay daquele lance. De repente, no replay, a bola entra, né? Então, prefiro nem ver. Porque realmente, rapaz, poucas vezes na vida um lance foi tão crítico, né? Assim, no final do jogo, um jogo muito disputado, mas o meu destaque vai para ele, que realmente vem aí nas últimas partidas sendo fundamental para o clube seguir com a boa fase, né? E aumentando aí o número de pontos na tabela. Para mim, a defesa do campeonato até o momento. E você, Dani, boa noite, meu querido. Como é que você viu aí essa última rodada que passou, essa rodada de domingo aí, de final de semana do Campeonato Brasileiro? Boa noite, galera. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês. Vou parar aqui o vídeo aqui, que já acabaram os melhores momentos aqui da partida. Meu destaque inicial é logicamente, para o clássico, que foi um dos melhores jogos, acho que do ano, né? Até aqui, pelo menos os clássicos que eu assisti, né? Duas equipes que o tempo todo se preocuparam em jogar futebol e jogaram futebol ofensivo. O Botafogo deu, acho que, mais de 20 chutes a gol, o Vasco também quase isso. Então, tiveram lances de muito perigo, defesas, chutes na trave, e uma vitória merecida do Vasco. É isso aí, meu destaque inicial, e vamos embora. A conexão tá meio ruim aí, qualquer coisa vocês me dão um toque. Tá todo mundo sofrendo com a internet, ainda mais esse horário que mais tem aí a live, né? Mas a nossa tá indo nesse canal. Você que tá querendo saber um pouco mais sobre esse projeto, vá lá no YouTube, canal Quatro Paixões, se inscreva, vá lá, dá seu like, seu joia. É super importante isso para que a gente continue desenvolvendo o nosso projeto. A gente tem a ambição de fazer um projeto bem legal, na companhia, é claro,
dessa galera super bem informada, com opinião de qualidade. Minha consideração inicial vai para a volta da Libertadores da América, que começa essa semana. Já temos bastante jogos. E vamos ver, né, cara? Vamos torcer para chegar na sexta-feira, todos os jogos terem acontecido e para que todos os torneios, ou pelo menos a normalidade no esporte e no futebol se concretize. Então, eu acho que já voltou o Campeonato Brasileiro, né? Já voltou os campeonatos no Brasil, mas a gente sabe que em outros países a situação está muito complicada. E vamos torcer, né, para que continue com todos os protocolos. O Marcelo Viana esteve com a gente. Ele que é diretor aqui no Brasil da Comebol, também é diretor da FERJ. Ele falou que os protocolos da Comebol são extremamente rígidos, o que dá bastante garantia de que vai poder o torneio acontecer em segurança, né? Então, vamos torcer para que tudo corra bem nesse campeonato, né, galera? Podemos começar? Vamos. Eu estava pensando em começar falando do jogo Ceará e Flamengo, né? E para depois poder passar a bola aí para os outros campeonatos. Vocês têm alguma coisa, alguma reiteração para fazer? Podemos falar do Domi. Podemos falar do Domi? Então deixa eu começar minha ladainha, que como é que eu posso começar? Estou aqui compartilhando aqui para todo mundo aqui nas redes sociais o nosso programa, o nosso projeto. Você que quer assistir, vou reiterar, tem lá no YouTube, canal Quatro Paixões. Vai lá, dá seu joia, deixa seu comentário. Isso é bacana, essa interação. A gente está aqui ao vivo na TV Interior, nas cidades que são abraçadas aqui pelo projeto na TV a cabo, mas também estamos no Facebook da TV Interior e no YouTube do Quatro Paixões. Vamos lá para a gente poder não perder muito tempo com o Flamengo, que hoje não está muito legal, não. A temperatura nas redes sociais dos torcedores está bem quente, mas o alvo deixou um tanto de ser o Domi, né? Eu vou chegar onde que está sendo o maior foco de reclamação da torcida. O que acontece com o Domi? O Domenech Torrent, cara, ele tem... Eu sinto que ele está gerando esse rodízio não tanto em função de uma vontade que ele tem de fazer isso eternamente. Eu acho que ele está aproveitando o começo, ele está aproveitando que ele está treinando, ele está aproveitando para colocar, de repente, até os jogadores na condição física adequada para poder fazer o desenvolvimento do trabalho. Só que quando ele toma essa decisão, tem ficado um pouco assim evidente que nem sempre ele está fazendo as melhores escolhas, tanto na escalação principal, mas principalmente no que diz respeito ao timing e à qualidade das alterações que ele faz. Então a torcida está chateada com isso, tá? Mas principalmente o que tem provocado mais a ira do torcedor do Flamengo é a escalação do Vitinho. O que acontece com a comparação do time do Domi com a do Jorge Jesus? São alguns aspectos que você pode destacar, né? Primeiro, o Domi não tem o conhecimento ainda total da equipe, ele está, vamos dizer assim, mapeando, né? Tá ainda palmeando a situação e tem realizado escolhas que nem sempre agradam, né? A gente pode também destacar que a intensidade não está sendo a adequada. E como é que você consegue aquela intensidade que o Jorge Jesus conseguia dentro de campo? Primeiro aspecto, claro, é treinamento, né? E o treinamento, o Domi ainda não tem assim, a pujança de colocar times mais sólidos, trocar um pouco menos. Então, ou seja, nesse aspecto, ele não parece que o treinamento dele ele não está tendo tanto sucesso em implementar a intensidade
que ele deseja, que a torcida se acostumou a ver, porque eu acho que a maior característica do Jorge Jesus era a intensidade. Porque a bola estava sempre, o time não se cansava, porque então a bola estava sempre gerava a intensidade no momento certo, gerava a intensidade no momento certo, o jogo quase não ocorria na intermediária, do acontecia na intermediária adversária, fortalecia muito o Flamengo naquela ocasião. Para você conseguir intensidade também você precisa e da vontade dos jogadores. Porque, em relação à vontade dos jogadores, o que às vezes parece que o time não está com vontade? Até que uma certa comodidade, um momento assim, desagradável que nós vivemos. Você pode achar uma série de aspectos que impedem que os jogadores estejam com aquele sangue no olho. Mas o principal deles é o quê? É quando não funciona. Porque quando está funcionando, cara, todo mundo fica mais entusiasmado, né? Todo mundo se entusiasma quando está tudo funcionando muito bem. Quando não está, tende a baixar a confiança. Então, por exemplo, vamos começar, o Isla. O Isla vem sendo aclamado. Ele realmente no ataque ele é bom, mas na defesa ele não está sendo tão eficiente. E principalmente no intermédio do campo, na transição das jogadas, ele está errando muito passe. Ele está errando muito. Agora, o cara tá com 3 jogos, não dá para cobrar do cara. René, por exemplo, é um jogador mediano que não acrescenta. Não acrescenta. Ele também não prejudica, mas não acrescenta. Mas você pode pegar que o segundo gol saiu pro lado dele. O Felipe Luiz ainda não voltou e esse precisa de uma preparação perfeita, porque já é um jogador de mais idade que se exige muito. E ele, no time do Jorge Jesus, ele era muito bem protegido, chegava na boa, sempre tinha o Arão chegando, o Gerson, protegendo os setores, né? Você tinha um Pablo Mari indecente, protegendo ali. A zaga, Rodrigo Caio, se não jogar, você pode ter certeza que vai ser uma dor de cabeça. Com o Rodrigo Caio em campo já está ruim. Já não está a mesma eficiência defensiva. Eu não sei, até eu vi uma matéria lá, o título não jogava. Eu não me interessei pela matéria. Mas para mim a zaga hoje tinha que ser o Tuller, que já casca grossa no Flamengo, já está acostumado, e o Rodrigo Caio. Eu acho que a vez é do Tuller. Porque Léo Pereira não vai vingar. Não vejo chance. Eu acho que a torcida já criou um ranço com ele. E o Gustavo Henrique, que não dá para discutir que é bom zagueiro. Tá sentindo. A camisa pesou nele. Ele tá inseguro. E, por exemplo, no próximo jogo que vai ser altitude, se o Léo Pereira jogar, cara, vai ficar catando borboleta o jogo todo. É certo que ele vai ficar correndo, perdido dentro de campo. E eu apostaria no Rodrigo Caio e no Tuller. Arão, Gerson, Thiago Maia. O Flamengo tá bem servido ali. Embora o Arão caiu de rendimento. Tá voltando a fase um pouco tá mal Arão. Né? Isso daí realmente é um problema. É uma coisa que o torcedor já tem uma tendência de criticar o Arão, de pegar no pé do Arão. Vamos pro ataque. Gabigol tá fora de forma. Agora, eu vi hoje. Não pode. Tem que cobrar os medalhões. Tem que cobrar o Gabigol. O cara fez 3 pontos contra o Fortaleza. Tem que cobrar o Gabigol. Foi mal contra o Ceará. Não foi bem. Agora o Gabigol é indiscutível. O Pedro não tá tendo as oportunidades adequadas. Por quê? Porque aí a gente cai na linha de trás. O Bruno Henrique não tá jogando. Pedro Rocha machucou. O Arrascaeta tá sendo poupado eventualmente assim como o Everton Ribeiro. E aí tá caindo na situação de você colocar Vitinho e Michael. O Michael, quando ele jogou contra o Santos pela direita, ele foi mal. Assim como foi mal ontem contra o Ceará. Quando ele jogou pela esquerda contra o Fortaleza, ele foi bem. Então, ontem, que você tivesse dado a oportunidade para o Vitinho, porque eu acho que o que queima técnico com o jogador é quando o técnico está queimando jogador. O técnico está lá queimando o Vitinho, já não bota mais o cara. Isso não pega bem no elenco. Então ele está dando oportunidade, é claro que tem interesse de empresário, interesse do clube de não desvalorizar o cara, pagou caro nele. Só que, cara, o Vitinho e o Michael são jogadores de segundo tempo. E isso está mais do que provado na história do futebol, existe. Tudo bem que você colocou lá, que você cometeu o erro de botar Michael na direita e Vitinho na esquerda. Beleza. Agora,
No intervalo, cara, tira o Vitinho, porque a torcida já tá enjoada com o Vitinho. O Vitinho, para mim, é indolente. Para mim, é um cara que não tem sangue, não tem vontade. Eu cito aqui, eu falei no grupo, o nego não gostou. Rapaz, o Vitinho no Mundial, ele tinha entrado aos 35 do segundo tempo. No intervalo, no segundo tempo, no gol do Liverpool, o Anderson passou do lado dele, ele dando trotezinho final de Mundial. E ele tá lá, aquele trotezinho indolente. Então, assim, a torcida do Flamengo não aguenta olhar pra cara do Vitinho. Não é perseguição por nada. Não quer falar que é perseguição, não. É porque é sonso, porque é indolente, porque é desinteressado e não tem futuro no Flamengo. Ele seria bom jogador em muitos clubes do Brasil. No Flamengo não vai dar certo. Então, cara, tira a porra do Vitinho, cara. Pega o Michael, bota na esquerda, bota Diego no meio, bota Everton Ribeiro na ponta e o Gabigol. Ou então, bota o Michael, bota o Pedro no ataque, bota o Gabigol. Porra, faz alguma coisa, Domi. Aí você dá motivo para quem tá querendo derrubar o Domi cansar do trabalho dele. Eu acho que o Domi não tem essa característica. Então, cabe à diretoria também cobrar, porque daqui a pouco vai rolar. Daqui a pouco, se voltar lá do Equador com 2 derrotas ou 1 ponto, vai ter a Aeroflá. Você pode ter certeza que vai. Então, assim, vou passar a bola para vocês fazerem aí um pequeno apanhado. Eu já me alonguei demasiado, mas era isso que estava no meu coração precisando falar para vocês, meus amigos. Opinião de vocês, por favor. Mas o que é a Aeroflá, Duda? Explica melhor aí. O Aeroflá é igual que a torcida do Corinthians fez ontem na chegada do Corinthians, né? É a torcida lá dar um afago nos jogadores. Rapaz, é inacreditável, né? No meio de uma pandemia, o cara, em vez de pegar um domingo à noite, ver uma série, o Fantástico, sei lá, o jogo mesmo de outro clube, o cara, porra, pega o carro e vai lá no aeroporto para ficar xingando o jogador. É uma coisa assim inacreditável, né? Mas, enfim, falando do jogo do Fla, olha, irreconhecível, né? O Flamengo, aquela intensidade que a gente está acostumado o clube a ter, né? Nos últimos tempos aí, realmente faltou, né? Faltou, você via que vinha fazendo um jogo equilibrado com o Ceará. Eu acho que poderia ter até ganho, né? Se as chances ali perdidas, né, tivessem sido aproveitadas, mas mesmo se tivesse ganho, não teria ganho com aquele brilho, né? E o Ceará aproveitou. O Ceará não tem um time tão desarrumado assim, não. Acho que não por acaso ganhou a Copa do Nordeste, sabe tocar bem a bola. Chegou uma hora ali que botou até o Flamengo na roda, ali do meio para o final do segundo tempo. Naquela hora ele estava com autoridade dominando o jogo e o Flamengo perdido. No final ali, quando o Ceará fez 2-0, foi assim, curioso observar a falta de reação do time do Flamengo, as mexidas muito esquisitas do Domi, botou Lincoln, aquele outro menino ali, o Matheus, não sei o que lá, enfim, mexidas que você já, só de olhar, você fala, cara, isso aí não vai resolver, não vai virar por causa desses caras que estão entrando, né? E isso eu que conheço pouco o elenco do Flamengo, né, comparativamente a você, que é um seguidor aí assíduo de todas as modificações e todas as dinâmicas de jogo do time da Gávea. Agora, o seguinte, eu acho que a cultura que impera por aqui, de treinador, relação de treinador com jogador, eu acho que é muito diferente do que o Domi vem tentando fazer. Eu acho que os jogadores aqui eles estão, de certa forma, acostumados a pegarem no tranco com o estímulo e a motivação do treinador ali na beira do campo. A gente tem vários exemplos, né? E o exemplo mais recente é o Jorge Jesus. Então, como a gente até falava... Que deu aula nesse sentido, né? Pois eu comentava ontem no grupo isso, que a minha percepção era um pouco essa. A torcida do Flamengo ouviu o Jorge Jesus dando esporro e motivando o jogador no Maracanã com 70 mil pessoas, né? E agora o Domi, sem torcida, ninguém sabe qual é a voz dele, porque ninguém ouve ele realmente sendo mais enérgico ali na beira do campo. Então, assim, aparentemente ele confia demais no que ele está fazendo
né, nos jogadores que estão entrando e tudo mais, mas parece que esse estímulo a mais ali, talvez essa energia adicional ali que eventualmente alguns jogadores precisam na beira do campo, a gente sabe que tem alguns jogadores que realmente se tornam apáticos quando o treinador não dá esse tipo de carga. Eu acho que o Flamengo vai ter problemas se realmente os jogadores não entenderem um pouco essa forma de trabalhar do Domi e ficarem aguardando algo similar ao Jorge Jesus. Então, realmente é um ano curioso aí para o Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer na Libertadores, 2 jogos seguidos no Equador. O time está com 6 pontos, está bem, folgado na ponta do grupo, mas se perde esses 2 jogos aí em sequência no Equador, a coisa complica. E aí a situação do Domi já se torna quase insustentável. Talvez ele já volte até do Equador com a corda no pescoço, né? Então é um momento realmente delicado para o Flá. Assim, eu acho que a pior coisa para um torcedor, né, Serginho? E Serginho vai poder falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco com o Fluminense, até para a gente não alongar mais muito o assunto do Flamengo, é a teimosia de treinador, né? E você acha que o Domi está sendo um pouquinho teimoso, principalmente quando insiste com o Vitinho, com o Lincoln? Eu estava até falando no grupo hoje, Serginho, que o Lincoln, cara, tipo assim, se a gente for pegar na memória, Eric Flores, aquele Muralha que jogou no meio de campo, Luiz Antônio, o Wellington. Rapaz, quantas vezes a gente viu o treinador insistindo com essas joias, com essa base que nunca deu certo? Eu acho assim, cara, passou dos 20 anos, mano, não vingou. Libera, cara, libera. É o caso que eu acho que o Lincoln. E aí estão insistindo. Não sei se é porque precisam valorizar o atleta, a prata da casa. Aí às vezes o senhor fala, recusou proposta de 20 milhões, de 30 milhões. Será que não era hora de vender, né? Mas vamos lá, Serginho. O que eu acho é que a impressão que eu tenho é que o Domenech ele está querendo rodar os jogadores e conhecer os jogadores, né? Eu vi até uma entrevista do Jorge Jesus citando que ele era contra o rodízio, né? Tem até uma polêmica e tal. Eu achei até que foi um pouco deselegante da parte dele, né? Porque cada treinador tem seu método, né? Ele não é mais treinador do Flamengo, né? Eu acho que o Domenech ele tá pisando na bola, como você falou. Eu acho que ele está insistindo com alguns jogadores. Eu acho que ele já passou daquele momento de conhecer no treino e nos jogos para ver o que cada um pode render, né? E tem uma diferença muito grande aí, que o Jorge Jesus treinou o Flamengo com jogos no início da temporada, mais aos finais de semana. E agora a gente está tendo jogo, e essa temporada da pandemia é diferente. É uma temporada diferente. A gente vai ter jogo quarta e domingo até o final do ano. Então, assim, o Flamengo tem essa vantagem, que tem um bom elenco. Agora, eu acho que é a estratégia dele de insistir com alguns jogadores. E aí você citou 2, o Vitinho e o centroavante lá. O Lincoln. Eu acho que o Lincoln... Eu discordo um pouco de você. Eu acho que o jogador, às vezes, com 20 anos, tem uns jogadores que estouram com 20, 21, demoram um pouquinho mais. Mas o Lincoln já teve muitas chances. E ele não parece ser um jogador tecnicamente assim acima do normal. Eu me lembro do Adriano, quando começou no Flamengo, ele fez partidas horrorosas, né? O Adriano Imperador, ele começou novinho também com 18 anos, mas depois ele desencantou, né? Mas o Lincoln, veja bem, não estou querendo comparar, não, né? Nem se compara tecnicamente. Ele realmente já mostrou, já teve muitas chances. Então, eu acho que você ficar dando chance eternamente para o jogador, às vezes é melhor você emprestar ele para um clube, tentar alguma outra coisa para ver se ele vinga. Enfim, eu acho que eu acho que o Domenech, ele erra exatamente nisso, em testar, ficar insistindo com alguns jogadores que eu acho que já não tem mais liga, já não estão mais tanto afim. Que é o caso, por exemplo, do Vitinho e do Lincoln. Ô, Dani, vamos fechar o assunto Flamengo rapidinho, meu irmão? Sua visão. Vocês todos já esmiuçaram aí a situação. O Domi, ele é meio professor Pardal, né?
Ele gosta de testar bastante o time. Eu até justifico isso, vejo os técnicos reclamando muito que não estão tendo tempo, né, de observar a equipe, então os testes estão sendo feitos, ao longo dos jogos. E ele chegou em cima da hora, não conhecia o elenco do Flamengo, ele tem essa... O problema é que o Flamengo fez uma aposta no momento que era uma temporada em que o clube queria conquistar tudo, né? O Flamengo, ano passado, não conquistou a Copa do Brasil, e isso, de certa forma, ficou faltando, né, ali a tríplice coroa, né, que outros times aí já conquistaram. É uma obsessão para a diretoria do Flamengo conquistar o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Libertadores. E do jeito que o time está jogando, um mata-mata fica, né, ameaçado, porque o time tem umas inconsistências, né? No Campeonato Brasileiro, acho que não vai ter muito jeito, né? São 38 rodadas, né? Então, no fim das contas, o Flamengo vai ser campeão porque tem o melhor elenco, já o técnico não vai inventar para sempre. Mas eu vejo a Libertadores e a Copa do Brasil ameaçados para o Flamengo nesse momento, né? São competições que não perdoam uma má fase. No Brasileiro, o time pode até se recuperar, ganhar as últimas rodadas aí e ser campeão, se estiver atrás. No mata-mata, se não se cair aí pelas oitavas, quartas, já era. É isso aí, galera. Cara. Então, assim, eu acho que a gente já esmiuçou bastante o Flamengo, né, cara? Até porque a torcida não aguenta mais passar raiva, então vamos ao próximo assunto. Lembrando e pedindo, a gente está com uma audiência bacana aqui no Mídio Moura. Meus amigos, boa noite. Programa muito interessante. Botafogo, meu Botafogo é um freguesão do Vasco, não aguento mais. Já vamos falar de Vasco e Botafogo. Mas agora a gente vai falar da grande vitória do Fluminense. Acho que inconteste a vitória, né? Só pedindo, você que está assistindo aí no YouTube, não deixa de dar seu like. A gente precisa do like. Obrigado aí, acabou de mais um like. Se inscrever também no nosso canal. Se puder, compartilha para seus amigos, você que gosta de futebol. Eu tenho certeza que eles vão gostar do nosso debate. Também estamos no podcast e estamos incrementando aos poucos. A gente está tentando fazer uma promoção aqui, outra ali. É um programa que é recente. Então, assim, aos poucos. Tudo caiu. A gente volta falando do jogo do Flu, né, Serginho? De repente é melhor você tocar. Eu vou falar do jogo do Flu. Vai lá. Voltou. Eu cheguei a sair do ar aqui, aconteceu alguma coisa? Saiu. Então, não sei porquê, não sei se alguém me ligou. Serginho, bate bronca aí, meu querido. Flusão 2-1 em cima do Corinthians. Foi uma vitória para dar tranquilidade, né? Uma vitória incontestável, como você falou. Acho que o Fluminense mereceu. Mas eu acho que o Fluminense ganhou muito mais pela fragilidade do Corinthians. É impressionante como o Corinthians está com um time fragilizado psicologicamente, sem esquema de jogo, sem vontade de jogar, né? E o Fluminense se aproveitou disso e dominou o jogo nos primeiros 20 minutos, teve 80% de posse de bola, mas depois dessa primeira blitz inicial e depois do primeiro gol, o Fluminense dá a impressão que é aquele time que queria jogar um campeonato tipo de morte súbita. Fiz 1-0, então o juiz apita o jogo, acaba o jogo, não vamos jogar o segundo tempo e tal. E não é isso. O futebol não é isso. O Ceará, a gente falou do Flamengo agora, mas a gente tem que elogiar a atitude do Ceará, né? O Ceará, que é um time médio, né? Ele não se apequenou diante do Flamengo. Ele foi para cima, ele falou, não, vamos tentar ganhar, porque o futebol é isso, é você tentar ganhar, né? E o Fluminense tem essa impressão, eu não gosto do Odair por causa disso. Ele faz um gol e recua o time, e aí fica lá atrás, tentando jogar por uma bola e tal. Por que não tenta fazer o segundo gol para dar mais tranquilidade? Foi assim até nos jogos que nós vencemos. Se você pensar bem no jogo contra o Vasco, né, o Fluminense fez 1-0 e depois recuou.
E era um jogo que estava fácil, nós criamos várias chances de gol, o Vasco não estava bem naquele dia, né? A gente podia ter matado o jogo, mas não. Ele quer dar aquela... sorte que o Fred fez aquele gol, belo gol, né? E que garantiu a vitória, terminou 2-1, né? Então eu acho que falta ambição ao Odair. Eu não gosto dele como técnico e acho que ele faz escolhas erradas ainda. Escolhas muito erradas, né? Eu acho que o Nenê fez uma ótima partida, né? Mas eu não acho que o Nenê tem que jogar sempre os 2 tempos. Ele morre no segundo tempo. Ele fez uma boa partida, mas fez os 2 gols, né? Que é o lance do futebol, um primeiro gol de oportunismo, que ele chutou, bateu no jogador do Corinthians, ele deitado fez um gol de centroavante, e depois fez o gol de pênalti, né? O Nenê tem 5 gols no Campeonato Brasileiro, mérito, mas 3 foram de pênalti, né? Eu acho que ele não pode ser um jogador insubstituível. Eu acho que ele tem que usar mais o Ganso. O Ganso fez algumas boas partidas com o Fernando Diniz em 2019. Ele tem que rodar mais um pouco o elenco. O Fluminense vai jogar quarta e domingo, né? Não dava, ele ficou insistindo um tempão com o Egídio. Ninguém aguentava mais o Egídio, né? E agora o Nino, que depois ele barrou o Nino, que estava numa fase horrível e falhou mais uma vez no gol. Aquele lance do Nino foi uma coisa bizarra. Ele ficou, parecia que tinha cimento no pé dele. O cara não subiu com o Jô, ficou ali olhando, vamos ver o que vai acontecendo, torcendo dentro de campo, né? Então tem algumas coisas esquisitas. O Marcos Paulo, por exemplo, que é um dos jovens mais promissores da base do Fluminense, e tudo bem, ele não é centroavante, ele sempre jogou de camisa 10, armando o jogo e tal, não sei o quê, né? Mas ele tem jogado abaixo da crítica, feito partidas sofríveis. E o pior, o Maionese Helmas, para acabar com a paciência de qualquer torcedor no segundo tempo, resolve colocar o tal do Felipe em campo, Felipe Carvalho. Meu Deus do céu, o que é aquele cara? Esse é terrível, hein? Esse cara, não, por favor, vamos ajudar esse rapaz. Ele não pode ser jogador de futebol. Ele tem que escolher uma outra profissão. Né? Não tem a menor condição. Ele não pode jogar, vestir a camisa do Fluminense. Eu já vi jogadores medianos no ataque e tal, mas nunca vi um jogador tão ruim que fez as escolhas. Quando era para tentar a jogada individual, ele tentava. Ele errou tudo que ele tentou, jogou um tempo. Meu Deus, esse cara já foi testado várias vezes e não deu certo. Então tem que colocar ele à parte para formar lá o time de treinamento e acabou. Não pode nem ir para o banco de reservas. Né? Agora, tudo bem, ele estava sem o Fred e tal, mas tenta qualquer outra coisa. Por que não bota o John Kennedy, da base, tem 18 anos, marcou gol em final no Fla-Flu, sub-20, né? Jogador que meteu 3 gols em Fla-Flu de final, né? Por que não testa ele? Só tem 18 anos, mas e daí? 18 anos o cara já entra lá com uma fome de jogar futebol e come a bola. Então eu acho o Odair um técnico retranqueiro, não acho que o time do Fluminense poderia mais se tivesse um técnico como Cuca, como Dorival Júnior. Era um time que poderia brigar até por uma das 5, 6 vagas da Libertadores, até por um G4. O campeonato está muito nivelado. A gente viu essa semana o Corinthians jogando pessimamente. Vimos o Inter, que é líder, perder para o Goiás, com um jogador a menos. Vimos o Flamengo, que é o grande favorito. Um jogador a mais. Vimos o Flamengo, que é um grande favorito, né, para ganhar o título, perder de 2-0 do Ceará. Né? Vimos o Palmeiras empatar em casa. Né? Então, assim, o campeonato está muito nivelado. Né? Então, dá para chegar, dá para ir mais. É oportunidade. Agora, o Odair não. O Odair não, se eu não perder de pouco, tá bom. O Fluminense faz um golzinho, acaba o jogo. Só que ele tem que entender que o jogo tem 90 minutos. Ele tem que acabar. Isso não é jogo de morte súbita. Fez um gol, acaba o jogo, é vencedor. Não, tem 90 minutos. Então tem que jogar e tem que tentar fazer gol, tem que jogar para ganhar. Jogamos para ganhar, jogamos bem e não perdendo. Tudo bem, faz parte. Mas se você jogar para ganhar, você tem mais chance de ganhar do que se você fizer um gol no início do jogo e recuar o time, que é o que ele sempre faz. Né? Mas nesse final de semana a gente deu sorte, pegou um Corinthians aí. Agora o Fluminense vai ter 5 adversários. Serginho. Tá uma draga o Corinthians, hein? Agora mas, o Fluminense tem uma chance de ouro. Serginho. Isso não impede que o Fluminense teve uma boa atuação, jogou bem. Você no grupo sonolento. Eu fiquei com sono, quase dormi. Tive que me beliscar para dormir no sofá.
Eu gostei. E, pô, é o que eu falo, por mais que você critique o Nenê, mas o Nenê é um... Não, o Felipe irrita até quem tá torcendo contra. É impressionante agora. Pô, o Nenê é um jogador que vale a pena você assistir, né, cara? O Nenê é um jogador que tem classe. Eu acho que assim, apesar do lateral esquerdo, que me fugiu o nome dele, que entrou agora. Não, o Barcelos, Danilo Barcelos. Barcelos é melhor que o Egídio, vai qualificar. Realmente a zaga do Fluminense ali passa uma certa, vamos dizer assim... Barcelos, você acha melhor que o Egídio? Sei não, hein, cara. Eu acho. Eu acho. O Egídio, só quem já jogou é horrível. Sei não, hein. Só quem já jogou. Só quem com quem Egídio... Os dois são muito fracos. Muito fraco também, mas o Egídio é muito ruim. Agora, eu acho assim, o Fluminense agora... Eu estava vendo aqui a tabela, nós vamos jogar contra Sport, Coritiba, que o Fluminense só pegou pedreira no início. Sport, Coritiba, vamos pegar 5 times que estão lutando lá para o rebaixamento. Botafogo, Goiás e Bahia. Com todo o respeito a esses times, tirando o Botafogo, que é um clássico, Sport, Coritiba, Goiás e Bahia, são 4 jogos contra times que estão lá embaixo. E mais o Botafogo, que está lá embaixo, mas que é um clássico. Ao menos 10 pontos, né, Serginho? Pode acontecer. Se o Fluminense, nesses 5 jogos, ganhar 3 e empatar 1, ele vai chegar no G6. Se ele ganhar 4 dos 5, né, ele vai para o G4. Né, vai brigar lá pela liderança. Então, não pode perder essa janela de oportunidade. Agora, o Odair não anima nenhum torcedor de ver o time jogar naquele esquema. Não tem esquema. Né? Fez um gol, recua todo mundo e fica lá rezando para o jogo acabar. Né? Não dá. Né? Eu tô sem paciência com o Odair, mas eu acho que o time do Fluminense bem treinado poderia dar mais. Né? Não sei o que vocês acham aí. Vamos que o clássico foi o grande clássico. Eu acho que a gente tem que falar do clássico. E esse sim foi um jogo que eu assisti e gostei muito de ver. Né? Serginho não tem paciência com o Odair até hoje, né? Rafa, você e Dani, então dá uma apanhadozinha aí do Fluminense, então, pra gente poder cair no clássico. Cara, lembrando só que depois da TV do programa Quatro Paixões, você vai poder assistir a live da Ibanã, então não saia. E se a gente não terminar o nosso assunto aqui até a hora que entrar a live da Ibanã, você continua assistindo a gente lá no YouTube, que vai ter palpite para Libertadores, vai ter um monte de coisa aí. Então, você aguenta aí com a gente. Vai lá, Rafa, vai lá, Dani. E olha, deu certo aí, hein? Galera aqui deu like legal. Bacana. Obrigado aí para quem está assistindo. Valeu. Vai lá, Dani. Vai lá, Rafa. Obrigado pelos likes. Cara, o Corinthians, meu amigo, eu acho que poucas vezes eu vi o time do Parque São Jorge tão inofensivo. Eu acho que se o Fluminense seguisse ali com a mesma proposta de jogo até meia-noite, o Corinthians não ia fazer nenhum gol. Sim, uma coisa pavorosa, sem nenhuma inspiração, sem nenhuma alternativa. Se bem que acabou fazendo gol, né? O Matheus Vital, lá no finalzinho, a Bacia das Almas, fez um gol, mas não mereceu fazer aquele gol, não, tá? Achei um jogo paupérrimo do Corinthians. O Fluminense jogou pro gasto, né? Também não fez uma partida muito brilhante, mas mostrou que está num nível acima do que o Corinthians. Eu sigo acreditando que o trabalho do Odair não é essa várzea toda aí que o Serginho nem de perto. Time organizadinho. Mas certamente tem que melhorar, né? Perdeu o Evanilson, uma peça muito importante. Tem as peças ali principais, né, que não conseguem jogar muitos jogos seguidos, né? O Nenê vai chegar uma hora que ele não vai conseguir, né, jogar 2 jogos seguidos, vai ter que poupar, e aí as fragilidades podem aparecer, né? Eu para encurtar a prosa, o meu destaque em relação ao Fluminense no jogo de ontem, não pelo jogo em si, mas pelo que pode apresentar no futuro, é o garoto Luiz Henrique. Eu acho ele muito interessante, muito rápido. Quando ele associar ali a velocidade dele com a lucidez do jogo em si,
eu acho que o Fluminense vai ter um belo jogador aí para contar. Um bom jogador. Muito, e tem 19 anos. E outro bom jogador também é o Calegari, lateral direito, sim, que era volante de origem e que foi o melhor em campo. Ontem jogou bem. Posso deixar de falar. Jogou muito bem. Fez uma partidaça. Dodge também é um jogadorzaço. O Michel Araújo está se provando. Michel Araújo não jogou bem, mas é um jogadorzaço. Ô, Dani, o Rodrigo Bitizu falou assim, ó, boa noite, vencemos bem o Botafogo, mas temo pelos jogos da Copa do Brasil. Não temos um banco à altura do time principal e os destaques são muitos. Abraço a todo mundo, obrigado, Rodrigo. Dá seu like, você que está assistindo, compartilha. Ajuda aí o programa Quatro Paixões a crescer, se desenvolver aí, que a gente tem muita coisa legal para fazer. Aí você que está assistindo pelo Facebook, também a audiência está bem legal, oscila, mas está bem legal. Compartilha, curte, isso é muito importante para a gente. Ô Dani, seu apanhadozinho aí do Fluminense, sua opinião, para que a gente possa passar para o clássico, meu querido. Beleza. O Fluminense é um time muito organizado. O Serginho, quando ele começa a falar, a gente acha até que o time perdeu na rodada, mas não. O cara ganhou o Corinthians, que é um dos maiores papatítulos dos últimos anos no futebol brasileiro. Lógico que o Corinthians não vive um bom momento. Dos grandes times tradicionais do eixo Rio-São Paulo, que são os 8 grandes times, né, dos estados mais tradicionais aí do futebol, o Corinthians certamente é o que está apresentando o pior futebol e se continuar jogando dessa maneira, é sério candidato a brigar ali para não cair, porque o time é inofensivo. Contra o Botafogo, conseguiu aquele gol lá de pênalti sem dar um chute ao gol, o juiz inventou um pênalti. É um time tecnicamente desinteressado. Vamos ver se agora com um técnico novo dá um gás e é aquela história, a equipe no papel não é para estar entre os 4 piores, mas da maneira que se porta, vai ficar lá. E o campeonato por pontos corridos ele é muito fiel nesse quesito, né? A estatística é uma ciência, né? A gente estava comentando isso mais cedo no grupo. A estatística funciona muito, né, Dani? E o Corinthians, assim, cara, eu acho que se o Corinthians não abrir o olho com toda a crise que tem... Eu vou falar o seguinte, assim, em relação ao Fluminense, o time está ali onde pode ficar na tabela. O Vasco talvez esteja brigando por algo a mais, mas se o Vasco, de repente, no final do campeonato estiver ali em 7º, 8º, a torcida não tem que achar ruim, não, cara. O investimento que foi feito não foi para o Vasco ser campeão, nem se classificar para a Libertadores. O investimento que fizeram no Fluminense não foi para o Fluminense ser G4, como o Serginho almeja. Eu sei que a gente quer ser campeão sempre, mas o futebol, hoje em dia, no campeonato de pontos corridos, você numa Copa do Brasil, numa competição de mata-mata, você pode, de repente, até sonhar em beliscar um título, grandes receitas aí numa final, numa semifinal. Mas no campeonato de pontos corridos são muitas rodadas. A estatística é uma ciência, vou bater de novo nessa tecla. E eu acho até que... A torcida do Corinthians é muito importante também, né? A torcida do Corinthians acho que é um fator assim, chave, eles sentem. Mas o Corinthians vive um momento muito tumultuado, né? Agora, talvez, entre essa grana aí de estádio, nome de estádio, name rights, né? Mas aí até o time se acertar... É uma micharia isso. Eles venderam como vezes se fosse a melhor solução. Para amortizar a dívida, né? O que acontece com o Flamengo, mas o que aconteceu com o Corinthians é importante. Fala, Duda. Não, só para... pensei que você já tinha concluído, porque deu uma falhazinha aqui. Eu queria chamar o clássico. Se a gente pudesse... Né, porque o Corinthians, tudo que eu torço é que o Corinthians seja rebaixado. Isso daí não tenha dúvida. Eu só queria colocar o seguinte aqui, galera. Além de estar pedindo para você se inscrever, tocar o sininho, dar like, compartilhar pelo YouTube, pelo Facebook. Programa Quatro Paixões no YouTube. Tá crescendo, tá bacana.
eu queria só dar um recadozinho. Amanhã nós vamos ter Márcio Seixas. O Márcio Seixas, ele é dublador, ele dublou o 007, ele faz dublagens, é um cara super bacana, um profissional de primeira, Márcio Seixas. Então, a entrevista com Kevin Ramos. Na quarta-feira, nós vamos ter um bate-bola especial para a torcida do Botafogo, ô, Dani. Vai ter o Carlos Alberto Dias, que jogou no Vasco, que jogou no Botafogo. Junto com eles vai ter o Lopes Maravilha e o Otávio Bocão da Botafogo TV. E a apresentação da nossa parceira, Melissa Garcia, uma honra para a TV Interior. Tem a Melissa Garcia capitaneando aí essa live com a gente. E quem é torcedor do Botafogo, do Vasco, jogou no Flamengo, jogou no Fluminense também, Carlos Alberto Dias. Acho que vai ser um papo super bacana, ele que hoje é treinador. Então aí é uma live especial. Na quinta-feira vamos falar sobre violência doméstica, que também é um assunto muito importante. Na sexta-feira nós vamos falar de esporte novamente com o nosso amigo Cadinho. Dani, você estava falando aí, só que não me parece que o lugar do Botafogo é esse. Eu acho que o Botafogo está jogando mais do que simplesmente 9 pontos. O que você vê o clássico aí? Eu gostei muito, foi super agradável e torci muito para aquela bola do Babi entrar, porque eu acho que 3-3 ia coroar um grande clássico. Como foi ótimo, mas acho que ia ser mais justo. Acho que sim, o Botafogo fez o seu melhor jogo no sentido de ter mais oportunidades de marcar, foi um time superior ao Vasco. Nos outros jogos, até contra o Atlético Mineiro, em que o time venceu, ou contra o Flamengo, que o Flamengo buscou o resultado ali no finzinho, o Botafogo foi muito acuado, né? Sofreu muitas chances de gol. Não que o Vasco não tenha tido chance, teve muitas chances também, mas o Botafogo se impôs ao time do Vasco, dominou, acho que a maior parte do jogo, teve o domínio das ações, embora tenha sido um jogo lá e cá. O Vasco acho que teve, no fim das contas, 51% de posse de bola e o Botafogo 49%, e sendo que só que o Botafogo teve muito mais chutes a gol. Mas, enfim, foi um bom jogo. E o Botafogo, com um jogo a menos, se ganhar, vai ficar ali naquele bolo ali de 13º, 14º, que, como eu estou falando, é a pretensão do que foi investido. Se terminar o Campeonato Brasileiro e o Botafogo estiver em 13º, 14º, não vai ser nenhuma surpresa. É lógico que se for rebaixado, sim, vai ser uma surpresa, porque também não tem time para ficar entre os 4 últimos, como está ali atualmente. Eu acho até por ter esse jogo a menos aí. Assim como o Grêmio também não pode estar ali na parte de baixo da tabela. Acho que na 20ª rodada a gente vai ter uma situação mais real em se tratando de tabela aí para uma projeção do fim do campeonato. Sendo que acho que vai ficar, entre os da frente vão ficar aquilo ali. Eu acho que o Vasco está, desde o início do ano, mostrando que é um dos melhores futebols que a gente tem visto, o Vasco. Não é nenhuma maravilha, mas nenhum outro time é uma maravilha. O Flamengo não é mais aquela máquina do ano passado. O Atlético Mineiro ainda está... Só tem time normal esse ano, Dani. É isso. Isso. Então, assim, o Vasco pode sim ficar entre os... Botafogo perdeu 4 pontos nessas últimas rodadas aí de doer o coração, né? Você vê, já estaria em 13, estaria ali, perto do Santos, perto de uma série de times, né? Mas nesse sentido, Duda, eu vejo assim, vamos dizer que são 8 partidas, o Botafogo podia ter ganho 4. Cara, isso aí mostra que o time tem dificuldades e defeitos a serem acertados, né? Um time que toma um monte de gol no fim do jogo, é um time que sai na frente e cede o empate, enfim. É um time ainda que não tem consistência, e com o Honda jogando muito mal ontem. O Benevenuto, a gente nem precisa dizer... Dani, o que você achou da substituição? Eu não gosto, mas assim,
Mas eu acho que o Honda estava merecendo. O Honda é completamente indolente em campo. Meio que eu andando. até brinquei com os amigos. Falei, não, se fosse eu, trocava logo os 5. Trocava. Porque assim, o time realmente. Porque a gente viu que quando ele trocou foi aquela de falar, pô, cara, vem cá, isso aqui não é. Isso aqui é jogo profissional, cara. Não, né? só acho que ele também tinha que ter tirado o Foster. Só que aí eu acho que, né, ia ser muita doideira, né? Ficar só o Canu, que teoricamente é o zagueiro que tem menos tarimba ali, menos vitrine, né? O Foster chegou aí cheio de badalação. E na temporada é de longe o melhor zagueiro do Botafogo. O único, na verdade, que tem jogado bem no geral. Não que também não tenha cometido falhas. Também. Falha ridícula ontem, né? O Benevenuto. O Benevenuto, não sei se ele deve vir como titular nesse jogo contra o Vasco, mas se cometeu outra falha, é difícil até imaginar o futuro dele no Botafogo. Porque falhar daquele jeito, eu poucas vezes vi um zagueiro cometer uma falha tão gritante num clássico. E é isso, mas o Vasco mereceu a vitória, eu acho isso. Futebol é isso, e o Botafogo tem mostrado isso. É um time que não consegue vencer, independente de erros de arbitragem, o time está jogando bem, criando chances. O time tem que saber definir a partida. Ô, Rafa, eu particularmente acho que o resultado justo seria o empate. Se você perguntar quem é o time mais consistente, eu acho que o Vasco. O Vasco está muito consistente. E quando o Benítez, o Cano e o Thales Magno jogam bem, fica um time bastante, vamos dizer assim, insinuante, né? A zaga tá sólida, tá tomando pouco gol. Faz muita falta o Guarino ali no lugar do Felipe Bastos, que é fanfarrão. Mas assim, o Vasco, mais uma vitória, tá lá. Se ganhar o jogo, se por acaso ganhar do Palmeiras, é líder do Campeonato Brasileiro, né? Rapaz, seguimos harmonizados, né? É incrível realmente o efeito Ramon. O Daniel comentou aí que o Vasco vem consistente desde o início do ano. Discordo, no início do ano a gente não pode esquecer que era o Abel. Se a gente falar pós-pandemia, sim, aí há uma consistência. Desculpa, tinha que ter falado o início da era Ramon, né? Não no início da era Ramon. O ano, na verdade, é antes e pós-pandemia. Ano Ramon, antes Ramon, depois Ramon. Mas, assim, o jogo em si, eu achei o melhor jogo que eu vi no campeonato até agora, em relação a alternativas, né? Muita variação de possibilidades. Chave de ouro. Né? E uma hora o Vasco estava melhor e o Botafogo logo, né, mudava essa dinâmica e depois mudava tudo de novo. Então, acho que como um clássico deve ser disputado, foi ontem, né, a rigor. Então, foi muito, muito interessante. O time do Vasco, ele alternou muito ali bons e maus momentos, pouca solidez no meio-campo, e aí eu volto a falar no Felipe Bastos, né? É incrível como ele, na marcação, ele é inócuo. Ele trota marcando. Se você olhar os últimos gols que o Vasco tomou, que ele aparece no monitor, você vai ver que ele, em nenhuma situação, ele está próximo à marcação. Ele está trotando como se ele estivesse, sei lá, desaquecendo num treino de corrida. É uma coisa assim surreal. Ele não é volante. Ele pode jogar mais na frente, mais adiantado, mas volante ele não é. Infelizmente, e a gente meio que paga um preço pelos gols que ele fez, né? Porque o Ramon, meio que em dívida ali de gratidão, quase não tem como tirar o cara do time, o cara vem fazendo um gol atrás do outro. Então, mas enfim, é o que a gente tem, né? O Andrei e Bruno Gomes fora do jogo, faria uma diferença gritante ali no meio-campo para ganhar consistência. O jogo praticamente não teve meio-campo, né? Muito gol, exatamente por isso. Você não tem uma consistência ali no meio para, né, deixar o jogo mais truncado e tal. O jogo era muito laicar
por conta disso, né? 2 meio-campos, mais ou menos. Muita liberdade nas intermediárias, né, Rafa? Os jogadores defesas... chegavam na intermediária, o gol do Babi, cara, uma muito liberdade fácil, assim absurda, né, na intermediária, né? Exato. Então, assim, foi um bom jogo, óbvio, mas a gente não pode esquecer das fragilidades das equipes, né? Mas agora, muito bons pontos, né, do Vasco. O Castan é realmente fundamental, né? Fundamental. Ele não tomou, senhores, um drible ainda no campeonato. Depois de 6 jogos, ele não tomou nenhum drible, nenhum cartão, né? E o time com ele é outro, né? Então é digno de nota, né? E o menino que entrou no lugar do Ricardo Graça, na minha opinião, ele tem potencial para ser melhor do que o Ricardo Graça. É o Miranda, tem 20 anos. Podem ficar de olho nesse jogador, é muito, muito sério e tem muita qualidade. Certamente ele vai vingar profissionalmente. O Igor Catatal é qual posição, Rafael? Ele tem jogado na ponta, né? Ele tem jogado na ponta. No Madureira eu não me lembro qual era a posição dele, mas ele tem jogado ali na posição do Vinícius. Às vezes ele inverte, joga na posição do Thales. Tá chamando o jogo. Ala. Cara, a história dele é maravilhosa, né? História de vida fantástica. Eu acho que isso faz o futebol ficar ainda mais encantador. Mas, voltando aqui um pouco aos destaques do time e na temporada também, né, no campeonato, o Henrique, na minha visão, ele fez a melhor partida dele com a camisa do Vasco. Eu critico muito ele, mas ele ontem fez uma partida assim, de gente grande. Ele acertou praticamente tudo, muito sólido na marcação, acertou saída de bola, passes, uma partida primorosa dele, né? Melhor que eu vi ele jogar, assim, de realmente gente grande. O Thales vem jogando bem, vem perdendo muita bola, mas vem se encontrando, né, ao longo das partidas. Então aí também uma expectativa de crescimento que a gente vê, então pode ficar ainda melhor, né, o Thales e, por consequência, o time. O Benítez é indispensável, é um jogador que, sem ele, o time é outra coisa, assim, não tem cérebro, ficar céfalo sem o Benítez em campo, não tem reposição para essa, tanto que estão procurando, né, o clube vem procurando uma reposição para essa carência. Brasil, né, cara? No Brasil são poucos jogadores com essa joga bola, pô. O cara é bom de bola. Ele joga muito bola. Time, o cara joga bola. A bola que ele botou pro Cano foi uma coisa assim de almanaque, né? Foi incrível, com a mão. E o Cano, cara, não tem como deixar de colocar aqui, mas hoje eu queria destacar a atuação dele, não tanto pelo gol, óbvio que o gol é fundamental, mas ontem ele fez algo que criticavam que ele não fazia, que era trabalhar a bola, né? Recuar um pouquinho, dar mais alternativas de jogo, muito pela presença do Ribamar. O Ribamar meio que fez a função dele e ele recuou um pouco e armou muita jogada. Ele recebia muita crítica da imprensa, né? O Mauro César falava muito isso, vinha falando muito isso, segue falando que ele é o Hernani brocador, que ele não sabe tocar na bola, que ele não sabe passar e tudo mais. E ontem eu fui muito assim, positivamente surpreendido, porque ele assumiu essa função de maneira um pouco diferente e deu muita alternativa ali, clareando jogada, invertendo o jogo, voltando para chamar a marcação. Né? Exatamente. Então, assim, o time tem vários destaques. Quando ele joga completo, ele faz frente realmente a qualquer equipe, já mostrou isso. Talvez o Flamengo completo, né, inspirado, realmente seja um pouco mais complicado, mas aí é clássico, então tudo acaba podendo acontecer, igual ano passado, que foi 4-4, né? Até Ribamar fez gol. Enfim, e eu acho que, cara, ontem foi assim aquele jogo para lavar a alma, né? Porque muito disputado, aquele lance do Babi foi uma coisa assim, sei lá, não sei nem adjetivar. Foi uma mágica que o Fernando Miguel fez. O lance do Calu também na rota lá foi um lance bem legal.
Então, assim, coisas que realmente o Botafogo ele proporciona para o futebol, que é assim, incrível. Tipo, eu tinha certeza que o Botafogo ia empatar. Tinha certeza. Falei que não, já era. Do jeito que está, o time cansado, entregue, o Pikachu sendo jantado pelo Calu. O Calu foi se formar lá na Arábia, sei lá, volta. No mesmo dia que ele chega no avião, ele, cara, faz o que quer com o Pikachu. O Pikachu é outro também que eu vou te contar. Jogadaça, né? Não virou Jogadaça esse ano. do Calu. Não. Terrível. Rafa, eu queria ouvir a opinião do Serginho, se ele viu o clássico, o que ele achou. Olha, eu vi o clássico e foi, sem dúvida, eu acho que foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro que eu vi. Que eu achei um jogo muito disputado. Serginho? Vasco e Botafogo ou São Paulo e Santos? Qual que, na sua opinião, foi melhor? Eu acho que Vasco e Botafogo, pela tecnicamente, emoção. em termos de emoção. Pela emoção. Tecnicamente foram parecidos, né? Mas eu acho que foi um jogo assim, muito disputado. O Botafogo e Vasco foi muito mais emocionante. Foi mais emocionante. Então, eu acho que o Botafogo e o Vasco foi mais emocionante. Eu acho que o placar justo seria o 3-3. O Botafogo perdeu muito gol, inclusive no primeiro tempo. Teve uma bola que alguém foi na linha de fundo, cruzou e o jogador veio de frente ali na marca do pênalti, chutou e bateu em alguém. O Honda, eu acho. O Nazário e o Honda perderam 2 gols incríveis. Um feito, e teve aquele lance no final, né? Agora, foi muito emocionante. O Vasco também botou uma bola na trave. Teve um gol que foi anulado porque realmente estava impedido. Foi um jogo cheio de alternativas. Ganhou o time que está harmonizado, né, cara? Olha, eu acho que o Martinelli, o Vasco tem alguns bons jogadores, mas eu acho que grande parte desse êxito tem que colocar na conta do Ramon. Né? Porque ele conseguiu montar um esquema dentro das possibilidades que ele tinha. Dentro das possibilidades que ele tinha, ele conseguiu montar o melhor esquema possível. E o Cano, o Benítez é um bom jogador. Serginho, o Ramon, ele é o nosso Jorge Jesus, se você parar para pensar. Porque sem é a dúvida. mesma coisa. O Flamengo estava com o Abel, chegou o Jorge Jesus com o mesmo elenco, praticamente, e mudou o time de patamar, segundo até o Bruno Henrique. E o Ramon faz praticamente a mesma coisa, pelo menos até agora, né? Espero não morder minha língua. Mas o fato é que era o Abel, virou o Ramon e mudou de patamar. Eu acho que o mérito é dele, ele soube encaixar as peças e foi um jogaço. O Babi do Botafogo foi o maior pontuador do Cartola, hein? Muito bom, Babi. Daniel? Muito bom. Maior pontuador do Cartola. Se ele faz o hat-trick, então, no final... Muito futuro esse garoto. Apesar de eu achar que o Babi desperdiça muito contra-ataque, eu acho que ele realmente tem um futuro brilhante. Galera, deixa eu falar com vocês. Eu queria que a gente pudesse caminhar para o final, porque a gente está mudando o sistema de transmissão da TV e para a gente poder colocar agora o Ibanã no ar, a gente precisa encerrar, porque a gente está agora com um processo novo de transmissão. Queria só rapidinho um palpite. Tem jogo da Copa do Brasil durante a semana? Tem jogo. O Fluminense joga contra o Atlético Goianiense. Então vamos dar uma rapidinho. Quinta-feira. No Maracanã. Vamos rapidinho, então palpite Fluminense e Atlético Goianiense. Eu acho que o Fluminense ganha de 2-0. Se bem que o Atlético jogou muito contra o Vasco, né? Mas eu vou botar aí 2-0 Fluminense. Contra o Bahia. O jogo é aqui ou lá, Sérgio? O jogo é aqui. O primeiro jogo é aqui. Vai ser duríssimo o jogo, mas eu espero que o Maionese Ramos não complique e ganhe o jogo, que é a nossa obrigação ganhar, e eu acho que tem que fazer. Acho que vai ser 2-1 ou 2-0. Eu vou botar 2-0 para a gente garantir, respirar um pouco no jogo da volta. Vamos lá, Rafa. Dani, por favor. Cara, garantia de bom jogo, hein? Bom jogo. O Atlético Goianiense vem tocando muito bem a bola, realmente envolvendo bem os adversários aí. Interessante. Eu acho que, cara, o Fluminense vai ter vida difícil. Se ganhar ali pela soma mínima, talvez 2-1. 2-1. 2-1 tá de bom tamanho. Tô contigo, Rafa. 2-1 Fluminense. O Botafogo e Vasco já nessa semana? Quinta-feira.
Então vamos para palpite. Eu acho que o Botafogo se recupera. Vai ser aonde? Maracanã ou vai ser São Januário ou Engenhão. Engenhão? No Engenhão, né? Eu acho que vai ser 2-1 o Botafogo esse jogo. Eu acho que vai ser 1-1. Eu tô com o Serginho aí. Se for 1-1, tá excelente, né? Até porque o segundo jogo é em São Januário, o Botafogo vem mordido, certamente vai querer, né, de alguma forma, a revanche. Então, 1-1, eu assino embaixo. 2-0 Botafogo. Independente Del Valle e Flamengo no Equador. Olha, tá duro, mas se o Flamengo jogar com o time titular, parar com essa palhaçada de rodízio, botar quem tem que botar para jogar, que eu acho que todo mundo está em condição, menos o Diego Alves e o Gustavo Henrique ou o Tuller, nada de Léo Pereira, eu vou arriscar 1-1. Eu acho que 1-1. O empatezinho tá bom demais lá. Pô, achei que você fosse falar que o Flamengo ia massacrar. Se o Também. Flamengo vier com o titular, Sinal eu vou dos arriscar tempos, 1-1. hein? Pô, Já você tá foi. pessimista, Velho, cara. outros tempos. Time, se jogar com o time completo, 1-1, porra, rapaz. Os tempos Ah, mudaram. mas a fase não tá ajudando muito, não. Mas, opinião de vocês. Eu acho que vai ser 1-1 também. 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Galera, altitude. Pode falar, Rafa. Desculpa, Rafa. Pode falar. Não, nada, altitude aí, acho que vai ser complicado, hein? Por isso que eu tô falando. Não vai ter moleza. O seu palpite foi qual, Rafa? Rapaz, nem dê palpite, mas acho que o Flamengo vai ter vida difícil aí. Empate realmente é um bom resultado, excelente resultado. Então, galera, eu vou agradecer a vocês. A gente já tomou aí 10 minutinhos aí da live do Ibanã. Pedir desculpa ao Bruno aí, a toda a equipe, para a gente poder agradecer por esses 10 minutos a mais que nós tivemos aqui. Mas a audiência foi muito legal no Facebook, a audiência foi muito legal no YouTube. Está aumentando, está crescendo, então se inscreve no nosso canal Programa Quatro Paixões no YouTube, dá seu like, dá sininho, essas paradas todas aí da modernidade. Deixa seu comentário, a gente agradece a vocês. Rafa, Dani, Serginho, boa noite para vocês. Obrigado. Boa noite, valeu. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, Até semana galera. que vem. Sexta-feira, a gente está estudando para sexta-feira ter um bate-bola também. A gente está organizando, só para avisar você que está assistindo a gente aí. Mas aí vai ter um convidado especial, vai ser uma coisa mais setorizada, mas não vamos deixar de falar da rodada, da semana do futebol. Galera, boa noite a todo mundo. Boa noite. Esse aqui foi o programa Quatro Paixões. Agradece a todo mundo. Boa noite. Obrigado, Kevin. Obrigado, Rodrigo. Bruno, vai com você aí, cara. Programa da Ibanã.